Enfim, vamos começar, meninas. Estamos aqui, né? E o pessoal depois vai entrando, quem for vendo vale a pena ver de novo. A Ana e o Jorge, acho que eles estão no evento. E o Saliba, gente? Saliba não participa dessa turma, não. Ele tem. Porque eu vejo ele na quarta, eu fico. A gente fica, né? A gente faz a maratona, que tem a turma que eu falo que é a turma da maratona. O Jussara também. O Jussara costuma entrar um pouco mais tarde de hoje. Mas a gente vai. Nossa, você fica terça, quarta e quinta? Segunda, terça e quarta, quer dizer? Terça e quarta, né? Às vezes eu tô vendo a quarta quando dá. Anúncio é terça e quarta, mas tem pessoas que, quem, por exemplo, faz o Identidade Comigo, o Gestão do Tempo e a FV Class é segunda, terça e quarta. Puxa. Dona Roberta agarra a gente pelo pescoço, menina. Pego mesmo, pego bom demais, bom demais. Peguei meu canvas lá na papelaria, né? Pegou seu canvas? Por isso que ela colocou a carinha assim. Peguei, mas quem que eu preguei os post-it? Não pregou? Ai, meu Deus. O mais fácil é pregar os post-it, tá, Eda? O mais difícil era o canvas, né? Que estava na papelaria já desde a semana passada. O moço já estava, sei lá, fazendo alguma reciclagem de papel. Me arquivando com o negócio lá. Perdi. Colocando na gaveta dos esquecidos. Vai falar, esquecidos mesmo, imagina. Fica tão bonito, ó. Lúcia, depois você me posta a foto do seu canvas com PCI, viu, amor? Pois é, mas eu não fiz, só Jesus. Então você vai fazer, tá? E você, a Dani também. Eu vou fazer, porque aquele dia ficou faltando o PCI e eu confesso que eu não mexi em nada essa semana. Eu tirei, assim, um stand-by que eu entrei daqueles, sabe? Entendi. E o negócio era aqui na esquina da minha casa, então... Oh, coisa linda. Imagina que maravilha. Fiquei uma semana sem ir em lugar nenhum, só aqui. É bom, a gente precisa desse tempo de vez em quando, né? Eu vou fazer o stand-by na próxima semana. Na próxima semana, mas não vai ser a semana inteira, não. Sexta-feira eu vou para Paraty, sexta, sábado e domingo fico lá. A gente precisa dar umas renovadas de vez em quando, né, gente? Dar umas reiniciadas. Semana que vem eu tô nessa terrinha. Pois é, você tá aqui na minha terrinha, eu não vou estar na minha terrinha, gente. Oh, meu Deus do céu. Não, que gente, eu vou tomar uma cerveja sábado. Oi? Tomar uma cerveja sábado, Pois. Olha, eu nem tomaria cerveja, mas já acompanharia. Poxa vida. Você vai embora no domingo mesmo, Dani? Na segunda cedo. Segunda cedinho, vai. Madrugar, vai por Congonhas ou Guarulhos, você vai? Congonhas. Minha tia mora pertinho de Congonhas. É verdade, ela mora em Moema, é verdade. Do lado ali, encostado com Congonhas. Congonhas, eu falo que é quase no quintal de casa, né? Pra mim é meia hora, Congonhas sem trânsito. Sem trânsito nem é meia hora. Agora com trânsito, o céu é o né? Com trânsito você pega a mala, desce a pé e vai andando. É sério. Porque Congonhas, como ele é menorzinho, né? É muito fluxo de carros ali. É verdade. Pra pegar. Mas, gente, eu prefiro 1000 vezes ficar na fila de Congonhas do que para Guarulhos. Gente, Guarulhos é muito demais. Guarulhos é muito longe. Deus me livre. Acho que eu desci em Guarulhos uma única vez, quando eu fui para a Europa. Nossa, eu gosto, assim, de matéria de aeroporto, a estrutura de Guarulhos é muito legal. É bem grandão, assim, é bem estruturado. Mas ele é tipo Confins, assim. Ele é mais longe, eu acho que até do que Confins. Não é a mesma distância, não, porque Confins tem uma vantagem que, assim, eu, pelo menos, nunca peguei aquele trânsito assim para tudo. Guarulhos, filho, negócio, o bagulho é louco lá o trânsito. E quando tem trânsito também, é tenso. Mas vamos lá, então aguardo os canvas de vocês para a próxima semana. Eu quero ver essas fotos, tá? Peraí, antes de eu compartilhar minha tela, deixa eu colocar ela no... Que eu tenho vários desafios, inclusive, que eu preparei com muito carinho para vocês para essa semana. São muitos todos que aqueles que vocês ainda não... São muitos todos. Só porque é feriado sexta-feira. Sexta-feira. É mesmo, nem tava lembrando. Sexta-feira é feriado. Sexta-feira não sou eu vou dar. Então, sexta-feira a Dani vai estar aí organizando o chá de lingerie da irmã. Vai ser legal pra caramba. Tô abrindo aqui, tá, menina? Só um minutinho.
Depois eu mando foto para vocês. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Amanhã é FV Class é de quê? Amanhã a FV Class é sobre como ser líder de si mesmo. Não, preciso muito. Vai ser muito top, vai ser com o Samuel. O pior é que amanhã eu tenho aniversário amanhã. Amiga, você já não pode comer mesmo. Assim, o meu conselho é não vá, entendeu? Porque assim, você não vai passar raiva, não vai se sentir frustrada, entendeu? Eu acho. Mas o negócio que é de uma pessoa querida, minha filha. Então você já viu, né? Eu tenho que pelo menos chegar lá e dar um oi, não tem jeito. Oi, vai pra hora que partiu o bolo, Lúcia. Não, essa semana, segunda-feira, eu já comi bolo de aniversário. Eita, delícia. O bolo é bom demais da conta, né? Ai, meu Deus. Eu fui para Brasília esses dias, semana passada, retrasada, comi brigadeiros da Bíblia, estava tão bom. Ai, ai. É bom demais, né? É bom demais da conta. A Juliana tá entrando aí, ela também comeu. A Juliana fez uma encomenda de 12 brigadeiros no bolo. 12. Entendeu? Eu fiz de 6 e já achei assim, e depois eu fiquei assim, pensando. Depois você ficou meio culpada, né, Robertinha? Eu comi um por dia, entendeu? Mas ainda assim, ai, gente, tava bom demais da conta. Boa noite, Ju. Boa noite, Eli. Tudo bem aí? Tudo bem com vocês por aí? Oi, Robertinha. Tudo bem, amor? Em casa. Já liguei aqui para ir ouvindo, tô só arrumando minhas coisas. Já apareço de vez. Beleza, fechado. Bom, hoje a gente vai falar, embora a semana passada a gente fez a sessão bônus do Canvas, e hoje a gente vai falar sobre missão e visão de vida. E por que é tão importante a gente falar de missão e visão quando fala de gestão do tempo? Até através da leitura da tríade do tempo que eu fiz essa descoberta. A diferença que faz quando a gente tem a missão e a visão, por quê? Porque vai nos ajudar a identificar quais são as atividades e tarefas que são fundamentais para a minha missão e visão. Porque primeiro eu tenho que ter uma missão e visão muito claras, saber para onde eu estou indo, saber qual é o meu propósito de vida, né? E a partir do momento que eu sei qual é o meu propósito de vida, eu vou definir quais são as metas e os objetivos conectados a essa missão de vida. Só um minutinho, gente. Deixa eu me despedir do meu irmão aqui que tá saindo. Muitas emoções hoje. Vamos lá. Pronto. Então, saber qual é a nossa missão e visão de vida vai nos ajudar. Quais são as atividades que eu preciso fazer? O que acontece? Quando a gente não sabe qual é a nossa missão e visão, e eu vou explicar aqui hoje missão e visão, diferente até da forma como a gente tem na FP para fixar de uma forma mais específica. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe o que a gente precisa fazer, quais são as ferramentas. Vou dar um exemplo. Aqui do grupo, a Dani vai vir para São Paulo semana que vem. Então, ela já sabe, por exemplo, que para vir para São Paulo, ela precisa trazer um guarda-chuva, porque São Paulo é conhecida como a terra da garoa. Mas assim, não tá garoando esses dias, tá? Não tá, mas é sempre bom, assim, casaco, sim, por favor, tá? Ainda mais você vai ficar na Zona Sul, apesar que a parte da Zona Sul que você vai ficar não é tão geladinha, né? Porque eu moro na Zona Sul, na parte que é mais perto da represa, aí é um pouquinho mais gelado. Então, ela já sabe o que tem que trazer, porque ela tem uma direção, ela tem um foco. Já se ela for para o Nordeste, ela já não vai com blusa de frio. Ela vai normalmente com uma roupa mais fresquinha. E assim é com a gente. Trazendo isso para a missão e visão, quando nós sabemos para onde nós estamos indo, saber qual é o nosso propósito de vida, nós vamos identificar quais são as atividades e tarefas que a gente precisa fazer, de fato, para cumprir essa missão e visão. E vai conseguir descartar as atividades que não vão te aproximar da sua missão e visão. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A minha missão de vida é trabalhar com identidade, é ajudar, né, apoiar pessoas a descobrirem quem são e viverem sua identidade. Dentro da gestão do tempo, é apoiar vocês a terem produtividade e terem qualidade de vida também. Essa é a minha missão. Então, por exemplo, eu dentro desta missão e visão, eu vou fazer cursos e vou estudar temas que sejam relacionados a isso para trazer um conteúdo agregado a vocês. Por exemplo, posso fazer um curso, vou colocar, deixa eu um curso de corte e costura.
pô, é legal, é bacana, é um passatempo, mas não tem nada a ver com a minha missão. Não tem nada a ver com a minha visão. Entende? Tem a ver com o que a gente vai investir o nosso tempo. Saber a sua missão e a visão, no que você é saber no que você vai investir o seu tempo. No que você vai descartar. Aquilo que você vai falar, não preciso disso. Por exemplo, vou dar outro exemplo da Dani também, que está aí ajudando na organização do casamento da irmã e o chá, os chás e tudo mais, a organização. Quando passar dia 17 de novembro, ela vai voltar a respirar. Né? Quando tiver. Por quê? Mas isso é importante para ela, não é uma tarefa que até foi uma pergunta, né, que surgiu. Não é uma tarefa assim, é uma circunstancial. Não, é algo muito importante. Por quê? Porque está relacionado à família. Então, tendo sempre essa clareza, a gente vai dedicar e vai investir o nosso tempo naquilo que é importante para nós. Naquilo que faz sentido para a gente. Não naquilo que, de repente, faz sentido para o outro. Tudo bem até aqui, meninas? Tudo bem? Tá. Eu gosto muito dessa frase. Eu até procurei um vídeo para passar para vocês dessa cena, mas os vídeos que eu achei não estavam muito bacanas. É uma cena no qual a Alice ela vê várias placas e de caminho, vai por aqui, por ali, por aqui, né? E ela encontra com um gato, com o mestre gato. E ela falou assim, eu preciso ir para tal lugar, por onde eu vou, qual caminho que eu vou? E ele pergunta para ela, mas para onde você vai? Ela, tanto faz. E aí ele falou, e ela perguntou qual é o caminho? Ele falou, tanto faz também. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é muito interessante essa frase. Quer falar, Dani? Quero. O que foi? Deu uma travadinha. Porque quando eu me identifiquei, na época do meu casamento, o pessoal fez um vídeo e aí todo mundo me compara com a Alice no País das Maravilhas. Oh, meu Deus. Ela vai lá na China e volta. E é bem desse jeito, a gente não deixa onde quer ir, vai deixando a vida me levar. Olha que louco comparar com a Alice. Então, essa questão do se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para a gente saber para onde a gente está indo, a gente precisa passar a investir esse tempo identificando qual é a nossa missão, identificando qual é a nossa visão, porque senão a gente entra num ativismo e começa a fazer um monte de coisa. Meninas, uma de vocês pode postar aí no grupo que a aula acabou de começar, que pode entrar, quem quiser entrar. Acho que é a Núbia que está perguntando aí. Só manda mensagem no grupo, por favor. Tá? Que eu falei pode entrar, mas a aula acabou de começar, a gente está falando ainda, dá tempo de pegar. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A Dani está no processo de ressignificar a questão da Alice, do País das Maravilhas, está aqui no grupo com a gente. E vai ser uma Alice direcionada agora, que ela já sabe para onde está indo. Vamos ressignificar. A gente está entrando nessa definição do que é cada um, do que é missão, do que é visão. Eu confesso para vocês, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando eu vi esse negócio de missão, visão, valores na parede das empresas, eu achava tão lindo aquilo, cara. Eu falava, nossa, que coisa linda, vou escrever aqui, né? Vamos escrever. Eu achava assim lindo, romântico de ver até assim, achava muito legal, né? Ser a minha empresa referência em XYZ, alcançar, blá, 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 enfim, tantas coisas. Só que eu não entendia qual era o propósito disso. Eu não entendi. Para mim não fazia sentido, até eu fazer coaching, para mim não fazia sentido a missão e a visão. Para que missão? Enfim. Então, o que é a missão de uma forma muito simples? É o propósito para o qual você foi criado. É o porquê você existe. Essa é a grande chave. Por que você existe? Porque você está aqui. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui por um propósito. Eu vou até procurar um vídeo enquanto vocês estiverem fazendo a tarefa, que eu amo esse vídeo. Eu acabei esquecendo de incluir na aula, mas eu vou incluir ele agora.
Então, a missão é o propósito para o qual nós somos criados. A missão tem a ver com por que você faz o que você faz. Qual é o seu porquê? O que te motiva, de repente, a bater, no caso da Dani, de bater as metas, a Lúcia também, cada uma de vocês, cada uma de nós, o que nos motiva a bater essas metas? Não é a meta pela meta, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas tem esse algo mais. O que é este algo mais? Tem a ver com o outro. A missão, ela sempre tem a ver com as outras pessoas, ela não é sobre nós. Ela acontece através de nós, mas tem a ver com o legado que nós vamos deixar na vida das outras pessoas. Como que as pessoas vão se lembrar de nós? Pelo que nós queremos ser lembrados? Qual é o impacto que nós vamos causar na vida das pessoas? A missão, ela tem a ver com isso. Está conectada com a transformação que você vai trazer na vida das pessoas. Qual é essa transformação que nós vamos trazer na vida das pessoas? Qual é o impacto? E aí eu falo de impacto positivo. Qual é esse impacto que você vai trazer na vida das pessoas? Então, isso que tem a ver a missão. A missão tem a ver com um propósito, tem a ver com saber o seu porquê, descobrir o seu porquê. Porque você está no mundo, porque você existe, porque você está aqui. Né? Isso é fundamental, isso é uma chave. Um de vocês, até acho que foi o Jorge que comentou, ele falou o seguinte, que ele queria muito descobrir qual era a missão dele. E queria descobrir essa missão, né? Foi, né, Dani? Você lembra que ele falou que foi algo que me impactou muito, que ele falou que ele passou aí por uma experiência muito intensa que ele teve, né? Um câncer, e que ele conseguiu sobreviver. E ele queria descobrir o porquê que ele conseguiu sobreviver. Qual era o propósito dele? Todos nós temos um porquê. A gente só precisa descobrir qual é esse porquê. Porque, até ficou muito porquê na frase, mas quando a gente descobre o porquê, a gente encontra as estratégias. Isso é o que nos move, é o que nos impulsiona a levantar todos os dias de manhã. É quando a meta, de repente, a gente não consegue bater a meta, pensar como que eu posso bater essa meta, a gente conseguir sempre se reinventar. Isso é a missão de vida, é o que nos impulsiona, é aquela força que vai nos levar para frente, que vai nos levar adiante. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Fazendo sentido? Estão conseguindo identificar, pensar aí na missão? A gente vai ter um tempo bacana hoje para fazer essa ferramenta, uma ferramenta que eu uso, ela é até grandinha, mas a gente vai usar. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, que você falando aí do Jorge, né? E eu também sempre tive muita dificuldade de identificar esse propósito, né? De o porquê disso, o porquê daquilo. E até no FV Class, ou na FV Class, não, na FV, eu não consegui definir. Entendi. Entendi. E essa dificuldade... Não consigo... Entendi. Hoje vai ser um tempo legal, porque eu quero dar bastante tempo para vocês, até para tirar dúvidas mesmo, para a gente destravar essa missão. Uma coisa que a gente precisa fixar, até aproveitando, Dani, essa questão que você falou da dificuldade, é normal essa dificuldade, porque a maioria de nós não para pensar nisso, nós não somos educados para isso. Então, quando a gente cresce, começa a pensar, peraí, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? E a sua missão, a nossa missão tem muito a ver com aquilo que a gente tem habilidade para fazer. Às vezes é algo que é natural para você e para as outras pessoas é muito difícil. Então, às vezes tem a ver com aquelas coisas que te trazem tristeza. Tem muito a ver com as coisas que nos trazem indignação, aquelas coisas que nos irritam profundamente. Aquelas coisas que você olha assim, para outras pessoas não faz diferença, mas para você, você fala, cara, você fica indignada com aquilo. Você não se conforma com aquela situação. Então, a nossa missão, ela tem muito a ver com isso, com o que nos traz indignação, com o que nos traz tristeza, com o que nós queremos criar no mundo. O que eu quero criar no mundo? O que eu quero que esteja mais presente no mundo? E uma coisa bacana da missão é que é a gente tirar um pouco os pés do chão. Em que contexto? Não vamos nos preocupar nesse primeiro momento o como fazer a missão acontecer.
Porque às vezes a missão parece algo tão grande, tão assim, surreal, que a gente fala, como que eu vou conseguir cumprir essa missão? Então, para criar a missão e visão, a primeira chave fundamental aqui é saia da caixa. Não se limite. Escreva aquilo que, sabe, o que você tiver vontade. Porque o como é um processo mesmo. O como você vai começar a construir aos poucos. Mas o primeiro é definir a missão. Lúcia, você que também estava travada aí na missão e na visão, fala o que foi para você, assim, até traz essa contribuição para a gente, o que te ajudou a destravar a missão e a visão? Então, para mim foi muito importante mesmo, e eu estava nessa questão da limitação. Eu estava me limitando, e no dia que eu conversei com você, que eu até estava querendo já desistir de fazer, né? Uhum. Eu falei, não, vou conseguir e tal. É que você me falou isso, se permita. Então, quando eu comecei a sonhar sobre a minha missão, assim, eu falei assim, não, aquilo realmente que eu quero, que me dá força e tal. Eu consegui colocar isso no papel, sabe? Eu consegui ir para um caminho. Até eu já li a missão de novo e acho que eu já mudaria algumas coisas, entendeu? Daquela primeira que eu fiz. Eu queria até saber se isso é válido, é saudável, é bom, porque me abriu bem a visão depois que eu coloquei essa missão no papel, entendeu? Perfeito. Você pode e deve. A missão, ela não é algo estático. A missão é algo que você vai construindo. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você descobre coisas sobre você mesmo, mais você vai mexendo nessa missão. Então, assim, você pode e deve mexer nessa missão, sim, Lúcia. Pois é, e uma coisa que eu achei interessante, que eu observei, que eu olhei vários sites de empresas na minha área, em outras áreas e tudo, e eu entrei em umas empresas grandes e eu vi que acaba que a missão delas, ao decorrer da história, ela se resume em uma frase. Começa uma coisa, né? Parece que meio que... Aí depois, vários polos, aí depois eles concentram, assim, em algo que tipo assim, é grande, mas a fala dela é menor, sabe? Não sei explicar. Menor. É uma evolução da missão mesmo, né? Conforme a empresa vai crescendo, vai se evoluindo, a missão também vai evoluindo. Muitas vezes a gente revê valores também. Dentro da identidade, eu trabalho muito revisão de valores, né? Porque às vezes os valores que nós trazemos na infância, não que a gente vai abrir mão deles, mas alguns às vezes não fazem mais sentido para aquele momento que você está vivendo. Às vezes você já alcançou esses valores, então o que a gente faz às vezes é arrumar. A mesma coisa com a missão. A missão ela vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo, ela pode mudar. É uma evolução mesmo. Boa noite, Núbia, tudo bem? Manda boa noite, Felipe. Não sei se ele está aí do seu lado, fala para que eu mandei boa noite para ele, tá? Felipe é o filho da... Boa noite. Tá aqui. Então tá bom. Boa noite, Felipe. Boa noite! Uau! Figura. Ele é participante assíduo, dá ovo em tudo. Então, essa da missão tem muito a ver com isso, né? Quebrar os limites, rompa com seus limites. Pense além dos limites, saia da caixa. O que você quer criar no mundo? Viaje mesmo. O meu instrutor de coach, ele falava, se permita viajar. Viaja mesmo. Vai lá, né, nesse espaço, viaja, solte, flua, se permita. Depois a gente constrói o como. O como já é uma outra etapa. Por isso que a gente primeiro trabalha o porquê e o como é depois. O círculo dourado, lembra? O porquê, o como e o que. A gente vai de dentro para fora. É por isso. Tá? Então, a visão. Visão tem a ver com o que está conectada com onde você quer estar no seu futuro. O que você quer conquistar no seu futuro? É a forma como você planeja a sua vida. É o planejamento visual do seu objetivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Isso aqui eu não vou colocar como um desafio ou uma tarefa, mas eu vou colocar como um convite que eu faço para vocês, que é fazer aquele quadro dos sonhos. Muitas empresas de marketing falam do quadro dos sonhos. Aquele que você coloca todas as coisas que você quer conquistar, sabe?
fazer, por exemplo, uma casa nova, um carro novo, uma viagem, enfim, tudo que você quer conquistar. Eu digo para vocês que é muito especial fazer isso. Por quê? Porque te permite sair da limitação, te permite sair da caixinha, sabe? Quando eu fiz o meu quadro, eu resistia muito em fazer esse quadro de sonhos, muito. Justamente porque eu falava, não, pra quê? Isso é besteira, isso é bobagem. Ai, nada a ver, sabe? Aquela monte de crenças que a gente coloca. Até que eu resolvi fazer. E eu coloquei hoje ele no lugar visível. Ele não fica aqui no escritório, ele fica no meu quarto, esse quadro dos sonhos. Depois eu tiro uma foto dele para mandar para vocês. Peguei revista, tive aquele tempo lúdico. Sabe aquela época de criança? Porque a gente é dessa época, né? Não sei se hoje as crianças de hoje fazem isso. Da cartolina, dos trabalhos com cola, tesoura, de recorte de cola, sabe? É um resgate. Peraí, deixa eu fechar o áudio da Larissa. Boa noite, Larissa. Vou fechar seu áudio. Está dando interferência aqui. Pronto. Então, resgatar essa época é muito legal, porque nos reconecta com alguns sonhos, nos reconecta com os nossos objetivos, nos reconecta com os nossos ideais. E isso traz uma motivação muito bacana, muito incrível para a gente. Eu vou tirar essa foto para vocês e vou postar no grupo. Faça, você não precisa ser a Capela Sistina do Leonardo da Vinci, não precisa ser uma super obra de arte. Comece com o que você tem. Compre o papel cartão, aí a Dani já é amiga do cara da gráfica, mas você passa na papelaria, tá, Dani? Compre um papel cartão, enfim. Faça isso. Pega as revistas velhas lá, sai catando revista, enfim. Hoje a gente dá para imprimir da internet. Seja criativo. Mas faça isso, é muito legal para você visualizar, ter um planejamento estratégico visual do seu objetivo. Porque onde você deseja estar daqui a um ano? O que você quer conquistar daqui a um ano? Daqui 5 anos? Daqui 20 anos? Antes um pouquinho da Nubia entrar, a gente estava falando da Alice no País das Maravilhas. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa ter claro aonde você quer chegar. Quando você tem essa visão, você começa a construir a meta. O que normalmente a gente tem feito e muitas vezes acaba batendo cabeça? Nós temos feito ao contrário. Primeiro a gente constrói a meta para depois construir a missão e a visão. Quando é o contrário, primeiro eu trabalho a minha missão e visão e depois eu vou para as metas, tá? Então, onde você quer estar no seu futuro? Começa a pensar nisso. Onde você quer chegar? Qual é o carro que você deseja ter? Quanto financeiramente, quanto de liberdade financeira você quer alcançar? Qual a renda que você deseja ter na sua aposentadoria? Para mais informações, procure a Dani Goulart depois no privado, que ela pode apoiar você nesse processo, entendeu? E ela trabalha com essa área. Já fechei contrato com ela, um atendimento top, fazendo propaganda aqui nesse momento. E é verdade mesmo, né? Então, para tudo tem um jeito. O problema é que muitas vezes a gente coloca aquela crença, é muito difícil, é impossível. E aí, quando a gente fala é difícil, é impossível, o seu cérebro já entra em modo de descanso. Porque ele fala, já é difícil, já é impossível mesmo, não vou nem me dar o trabalho. Então, quando você fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer e vou acontecer, as coisas acontecem. Eu quero dar um exemplo para vocês. Essa até foi uma meta, né? Mas estava muito conectada com a minha missão, que é a identidade, que é apoiar as pessoas a descobrirem e a viverem sua identidade. E dentro dessa meta, dessa missão, eu criei uma meta para a turma 2 do Identidade, que era ter 10 alunos, né? Trabalhar com 10 alunos. Então, eu consegui bater eu consegui chegar a esse objetivo ontem, porque estava com 9. E aí, ontem, mais um fechou. Então, mas eu continuei tentando, eu continuei prevalecendo. Mas por quê? Porque eu tinha uma missão muito forte. Eu tenho essa missão e eu tenho alimentado essa missão. Então, a missão, ela é para você saber o seu porquê e a visão é para saber aonde você vai chegar, onde você quer chegar. E você manter os seus olhos lá, porque o que você foca se expande. Tem um provérbio que diz que sem visão, o povo se corrompe. Se você não tem uma visão de para onde você está indo, você se perde. Se perde mesmo. Você não sabe para onde você está indo, aí a gente fica rodando. Então é importante saber para onde você está indo e você ter uma visão.
E fazer esse quadro dos sonhos é legal, por quê? Porque você vai todos os dias olhar para aquele quadro. Você vai falar, é isso que eu quero, é para este lugar que eu estou indo, é lá que eu quero chegar. Isso vai não só te motivar, mas vai fazer o seu cérebro começar a pensar, trabalhar em estratégias para você chegar nesse lugar. Faz sentido para vocês? Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho para ouvir um pouco de vocês aí. Falem aí comigo. Quem quer falar, quem quer falar? Juliana quer aparecer. Falei aí, Dani ou Juliana. Quem quer falar primeiro? Uma de cada vez. Núbia. Quem quer falar, quem quer falar? Juliana, então, foi eleita por livre e espontânea pressão. Boa noite, gente. Boa noite. Eu até anotei aqui do quadro dos sonhos, porque eu fui uma vez numa palestra da Mary Kay. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. E a menina mostrou dela, era um quadro dividido em 4, né? Que ela colocava os sonhos e ela pegou recortes de revistas e colou do lado. Por exemplo, ela botou o carro que ela queria e recortou o carro e colou. Na parte da espiritualidade, ela colocou uma pessoa meditando. Eu pensei, estou lembrando as coisas que ela colocou porque eu lembro eu achei importante as fotinhas por isso, porque eu não lembro as frases. Mas eu lembro nítido das fotinhas das coisas. Acho que às vezes, para quem não é tão visual, a parte do ter o desenho mesmo, de ver aquela coisa mais materializada, é uma boa. Já estou imaginando o meu assim. Sim, bacana. Minhas cartolinas que eu passei na papelaria e comprei. Aí, ó, já tá aqui. A Ju já tá munida, que ela vai desenhar o Canvas, né, Ju? Exatamente. Aí já comprei 3 que eu falei, eu tenho certeza que vai ter mais coisa. Aí, ó, já tá. Vendo, Ju? A gente estava conectada, Ju, e pensamento. Exatamente. Eu passei hoje para comprar, que eu falei, eu tô devendo o Canvas, eu vou comprar, vou para fazer meu Canvas. Aí comprei 3, já ainda tem uma sobrando. Tá vendo? Dá para fazer o quadro dos sonhos aí. Então, façam mesmo. As frases, normalmente, eu não sei como elas explicaram lá, né? Mas as frases normalmente são frases que fazem sentido para você, ou que representem, expressem o seu desejo, o seu objetivo naquela área. Por exemplo, eu desejo ter um carro melhor para me sentir, sei lá, para ter mais conforto para ir aos lugares com a minha filha. Aí eu tô criando para você um exemplo aqui, tá? Ou eu quero, enfim, as coisas, né? Quero trabalhar com a sexualidade para ajudar mulheres e homens, famílias, enfim. E aí você vai criando essas frases. Foi assim que eu fiz o meu. Eu fui criando as minhas próprias frases ali de coisas que faziam sentido para mim. E aí a gente tem que se permitir mesmo sonhar, se permita visualizar o seu futuro, se permita imaginar, se conectar mesmo. Aí é coração, né? É coração mesmo. Vou falar de coração para coração, deixa sair do coração. Porque se a gente ficar muito aqui, acaba travando tudo. Beleza, Ju, perfeito, bacana. Deixa eu ver quem mais que vai falar aqui. Lúcia! Lúcia? Lúcia estava... Então, eu não sei muito, não. Porque esse quadro até me levou a um tempo muito distante de agora, aonde numa reunião de oração, uma pastora nos ensinou a fazer isso. E eu tô até aqui pensando que ele tá bem guardadinho aqui em cima no armário, no guarda-roupa. Olha. E eu cheguei a recortar um monte de coisa e tal, mas eu não fiz. E eu tô pensando aqui, eu não fiz porque eu tava com medo naquela época. Olha, eu entendo. E aí eu não fiz. Só que hoje eu já tô aqui doida querendo fazer. Eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu perdi, né? Porque ficou lá atrás. Agora tem que recomeçar. E isso aí. Você vai em frente. Sem olhar para trás agora. Isso mesmo. Dá medo mesmo. Eu compartilho disso que você falou, Lúcia, porque a primeira vez que eu ouvi, eu nem sei quando foi, só sei que faz tempo pra caramba. E eu tinha medo. Também, a minha filha hoje tá com 19, ela devia ter uns 6 anos. Pois é. E eu tinha esse medo, porque a gente, não sei se era isso que passava na nossa cabeça, mas na minha cabeça passava o seguinte pensamento: eu vou fazer isso não vai dar certo, não vou conseguir mesmo, e aí acaba se bloqueando de sonhar. E tipo assim, com medo de se frustrar porque não ia conseguir, frustrou-se 2 vezes, né? Porque não fez e não tentou e... Sim.
Exatamente, ficou por isso mesmo. E a relação com a gestão do tempo, gente, tem tudo a ver, porque se você sabe para onde você está indo, se você sabe qual é o seu porquê, você vai direcionar as suas ações, você vai direcionar as suas atividades, você vai direcionar o seu tempo para essas atividades. E aí você vai deslocar mais tempo para as atividades importantes e vai ser muito mais fácil dizer não, vai ser muito mais fácil você se desconectar daquilo que é barulho, desconectar daquilo que é só ruído, daquilo que não tem absolutamente nada a ver com a história. Entende? Mas quando a gente não tem isso claro, que assim, o papagaio miou, o papagaio falou, a gente está indo, o gato miou, a gente está indo. Por quê? Porque não tem uma visão clara. Mas a gente precisa estabelecer essa visão, estabelecer essa missão, para quê? Para justamente conseguir saber quais são as tarefas que eu preciso fazer, quais são as tarefas que eu preciso cortar da minha vida. Beleza? Mais alguém quer falar? Quem quer falar? Quem quer falar? Não quer falar? Tá tranquilo? Perfeito. Então eu vou colocar agora, continuar aqui, porque a gente já, daqui a pouco, já vai fazer essa tarefa. Tá? Agora, eu quero falar com vocês sobre a ambição. E ambição é uma coisa importante da gente falar, porque muitas vezes a ambição é vista como algo negativo, mas a ambição não é algo negativo. A ambição está conectada com o que você deseja alcançar. E vale destacar a diferença de ambição e ganância. A ambição é o que eu quero alcançar. Ganância é eu querer tudo para mim. Trazendo numa linhas bem gerais. Não é errado ser ambicioso, não é errado sonhar. Porque muitos de nós somos criados acreditando, ai, gente, se der para pagar as contas, tá bom. Se tiver que comer, tá bom. E às vezes é um conformismo. E entenda, gratidão é uma coisa. Você ser grato pelo que você tem é uma coisa. Você se conformar é outra. Nós estamos aqui hoje porque a gente não está mais se conformando com o jeito de gerir o nosso tempo. E a gente quer mudar essa história. A gente quer ter uma gestão do tempo inteligente. A gente quer ter uma gestão do tempo que nos apoie a conquistar os nossos objetivos. Provavelmente, alguns de vocês estão aqui agora participando ao vivo, vocês que não assistiram online, nunca imaginaram que a missão estivesse tão conectada com a gestão do tempo. Mas tem tudo a ver, tudo. Quando você tem a missão clara, a visão, a ambição, saber o que você quer alcançar, você vai conseguir identificar o que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, vou dar o exemplo da Larissa. Eu não sei nem se ela vai conseguir ouvir aqui. Larissa, você está aí? Vou dar o exemplo dela mesmo assim. Ela está fazendo alguma coisa. Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu posso dar o seu exemplo, o seu objetivo aí, do que você está fazendo? Pode, claro. Perfeito. Por exemplo, a Larissa, ela fez a fábrica fez uma revolução na vida dela, assim, de 180 graus, e ela decidiu que ela ia mudar de vida. Uma das decisões dela foi fazer a formação de coach, mas a outra decisão dela com a família foi se mudar para os Estados Unidos. E ela está se preparando aí, está correndo em direção de documentos, está buscando documentos e tudo na embaixada, para levar para a embaixada, para quê? Para ela e a família mudarem para os Estados Unidos. Quando é, Lara, que vocês estão vendo para fazer essa mudança? Em janeiro, já arrumei até emprego. Olha! Lá. Entendeu? Que bacana. Parabéns, Lara. Eu tô feliz, não. Que top isso, hein? Obrigada. Então, uma loucura, né? Mas foi uma coisa que nem você tá falando. Desculpa atrapalhar. Claro, vamos atrapalhar. Tem que falar, fale aí. A questão que você fala de ambição o que eu falo para muita gente, quando as pessoas, que eu tenho vontade de um dia, na hora que eu for dar uma palestra, eu pegar e falar sobre isso. Porque a minha mente, depois da fábrica, se movimentou tanto, se modificou tanto, que movimentou, parece que todos os eixos da Terra para poder me ajudar a atingir o meu objetivo. Na verdade, hoje eu até li uma frase do Tony Robbins que dizia assim: não é a sua condição, é a sua ação. Na Sim. verdade, eu não tinha condição nenhuma, condição financeira nenhuma. Tanto que eu vivo até hoje em dificuldade financeira. Mas as coisas têm tomado uma proporção tão grande, o meu sonho, minha vontade, minha fé tem sido tão grande
que as coisas estão se movimentando, que eu falo, meu Deus do céu, em outros tempos eu jamais teria esse dinheiro. E do nada o dinheiro aparece, eu resolvo. Aparece, eu resolvo. Aparece, eu resolvo. Então tá tipo, o universo realmente se movimentou a partir do meu pensamento positivo, da minha ambição. Bacana. Por quê? Porque a gente define isso de forma clara. E aí eu vou pegar esse gancho da Lari, que é muito, muito bacana isso que ela falou. O Napoleão Hill, ele chama isso do poder da intenção. Nós temos intenções claras, nós sabemos com clareza o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, qual é a vida que eu desejo ter e definir isso de uma forma clara. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. E se uma hora eu acho que eu consigo, e aí outra hora eu acho que eu não consigo. Se uma hora, por exemplo, a Larissa quer ir para os Estados Unidos, daqui a pouco ela quer ir para o México, daqui a pouco ela quer ir para a Inglaterra, daqui a pouco ela quer ir para o Japão. Chega uma hora que dá um nó, porque ela não vai conseguir agir em direção a um objetivo, porque ela vai estar toda perdida, e automaticamente as coisas não vão fluir, porque fica tudo amarrado. Então, a ambição tem a ver com o tipo de vida que você deseja ter. E a Larissa decidiu que ela queria ter uma vida lá, morar com a família nos Estados Unidos. Ela tomou essa decisão, em conjunto com o marido, enfim, com família, e está se movendo em relação a isso. Então, da mesma forma, somos nós. Não é errado ter ambição, não é ganância. Saber o que você quer, saber o que você deseja alcançar, definir qual é o tipo de vida que você deseja ter, não é errado. Se você tem alguma crença em relação a isso, é tempo de ressignificar essa crença. Porque eu falo porque muitos de nós fomos, às vezes, criados com essas crenças. Ambição é errado. Vou deixar você falar, Núcia. Ambição é errado, ambição não sei o quê. E aí a gente se limita, se coloca dentro de uma caixinha, dentro de um aquário, sei lá. Pode falar, Núcia. Saindo aqui só um segundinho, que você falou da crença, é uma coisa que eu tô tendo muita dificuldade. Igual essa crença aí que você falou, eu tenho toda ela em relação a... Tipo assim, uma hora eu tô pensando uma coisa, acho que eu vou dar conta, e na outra hora eu acho que eu não vou dar conta. E aí eu fico na metade do caminho e não faço nem A nem B, né? E isso tem me desgastado muito e me frustrado, assim, sobremaneira. E... como é que eu ressignifico isso? Qual é a crença, Núcia? Então, de que eu não vou dar conta. Será que se eu fizer essas fotos, isso vai me ajudar a firmar meu pensamento naquilo que eu quero? Sim, a primeira coisa é formar, vamos limpar, ressignificar essa crença. Tá, não vou dar conta. Que prova que você tem que você não vai dar conta? Quais evidências que você me dá que você não vai dar conta? Ai, até hoje eu não consegui o que eu quero. Mas o que você fez? Tá, esses objetivos que você tinha, eles eram mensuráveis? Eram específicos? Eles estavam dentro daquele SMART, sabe? Específico, mensurável, alcançável, realista, temporal e ecológico. Eles estavam dentro desse filtro? Estavam. E eu, pra ser sincera, igual, por exemplo, o de mudar daqui da minha... porque eu moro com meus pais, né? E a minha filha. Então, de mudar daqui para um apartamento, eu tive com um contrato para assinar. E foi o ano passado. E eu não dei conta de assinar. Aconteceu alguma situação que te impediu de assinar? Assim, o que me impediu de assinar foi nem fui eu, assim, foi uma questão que a minha filha falou, mãe, eu não quero ir, não tô entendendo, não quero, e ela bateu o pé que não quer, e com isso, tipo assim, parece que eu agarrei naquilo ali, entendeu? Entendi. Aí você vê o que acontece. Tá muito mais conectado ao fato de que não depende só de você, porque é a sua filha que não quis ir. Então, não era porque você não podia, não era porque você não queria, não é porque tinha uma outra pessoa envolvida na situação. Uma das coisas do SMART é aquilo. Essa meta depende só de você? Porque tem essa questão também. Porque quando a meta depende, por exemplo, 50% de mim, 50% do outro, eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado.
Uhum. A hora que a gente trabalha metas, e a gente vai entrar em metas, provavelmente já na próxima semana eu trabalho metas com vocês, porque aí das metas a gente vai trabalhar muito forte mais a gestão do tempo, porque com a meta você vai saber o que você vai fazer. Então, entender essa estrutura, porque muitas vezes a gente estabelece metas e se frustra, por quê? Porque a meta ela está escapando por algum lado. Outra coisa, por exemplo, que faltou aí, sabe o que foi? Não sei que me veio agora, o ecológico. Quem, além de você, seria afetado pela decisão? A sua filha. Então, afetou a sua filha e você travou. Aí a meta se tornou inviável. Por isso que a gente passa a meta no filtro do Smart. Porque ela prejudicou, assim, não é que ela prejudicou, mas ela, como vocês dizem, agarrou no fato que não estava só com você, não era só uma decisão sua. Entende? Então, é todo esse processo que a gente precisa verificar. Talvez, e provavelmente aí o que faltou, porque você não previu, talvez não tenha previsto, não tenha imaginado que ela não quisesse mudar. Que talvez era uma conversa com ela, cabia uma conversa antes com ela. Olha, filha, a gente vai mudar, por isso e por isso, o que você acha disso? Enfim, ter todo esse diálogo. Porque se fosse algo previsto, você teria conseguido contornar antes. Mas como for algo, tipo, não... Entendeu? Faz sentido para vocês? A ecologia da meta. O quanto essa meta, ela não está prejudicando outras pessoas, ela não está afetando outras pessoas. Porque quando ela afeta, ainda mais quando envolve família, a gente trava mesmo. Porque quando você começou a falar, eu já assim, logo pensei, algo aconteceu, alguém falou, não vai. E foi a minha filha, assim, um dos pontos também que eu queria mudar, né? Pra gente ficar mais tranquila, cada uma num quarto e tal, esse tipo de coisa. Entendi. Aí, assim, é toda uma reordenação de valores, tem muita coisa aí em jogo, entendeu? Mas falando de meta, é isso, é aquela questão da ecologia. Então, ao invés de acreditar que você não vai dar conta, no que você prefere acreditar, Lúcia? Como é que é? Ao invés de acreditar, não vou dar conta, no que você prefere acreditar? Eu prefiro acreditar que sim, eu vou dar conta, eu vou estar lá nesse apartamento, em nome de Jesus. Vou dar conta e vou estar neste apartamento, em nome de Jesus. Perfeito. Então, essa é a sua nova crença. Então, você escreve essa crença aí, tá? Escreve e você vai começar a ressignificar, falar ela quantas vezes for necessárias até ela fixar na sua cabeça. Até ela cair como uma verdade para você. Tá? E tudo bem, Lúcia? Ficou claro? Eu estou anotando aqui. Bacana, perfeito. Maravilha. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar algo sobre essa questão da ambição? Que é uma oportunidade bacana de ressignificar, tá? Opa, passei. E ambição também tem a ver com como que você deseja ser lembrado pelas pessoas que são importantes para você. Como que você quer ser lembrada por essas pessoas? Como que você quer... Qual é a marca que você quer deixar na vida dessas pessoas? A ambição tem a ver com isso também. E depois tem o papel, que a gente mexeu bastante nos papéis, né? O pessoal ficou assim, todo mundo se lembrou do eu, né? Todo mundo tá lembrando do eu a propósito, né? Só para constar que todo mundo lembra do eu, que existe o eu, né? Uhum. Ah, muito bom, muito bom. De vez em quando a gente tá mais esquecida, assim, né? Aí na hora que dói, a gente lembra. Lembra do eu. Mas antes do ir, vocês não lembravam. Olha por esse lado, vocês nem sabiam o que era que estava doendo. Agora vocês lembraram que é o eu. É o eu que tem. Verdade. Mas o papel tem justamente a ver com o quê? Quem é a pessoa que eu preciso ser para conquistar a vida que eu quero ter? Lá lembra do círculo da atitude? Ser, ter, fazer. Ser, fazer, ter e doar, né? Então, quem eu preciso ser para conquistar a vida que eu quero? Será que eu preciso ser uma pessoa mais confiante? Será que eu preciso ser uma pessoa mais decidida? Será que eu preciso ser uma pessoa mais assertiva? Quem é a pessoa que eu preciso ser? Ele mostra quais são as competências. O chá, lembram do chá? O que é o chá? São os comportamentos, habilidades e atitudes necessários para você realizar a sua ambição.
Quais são os comportamentos que você precisa? Quais são as habilidades? Quais são as atitudes? Eu gosto muito dessa definição do Schack, do Schack. Comportamento é saber. Habilidade é saber fazer. E atitude é saber fazer acontecer. Isso, gravem isso, porque isso é uma chave fundamental. Que às vezes a gente fica, o que é o chá? Comportamento, habilidade e atitude. Mas é saber fazer e saber fazer acontecer. Porque não basta saber fazer. A gente tem que saber fazer acontecer. Isso tem a ver com o papel. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então, a gente vai agora trabalhar com a missão, visão, ambição e papel. Opa! Mas antes, todo mundo está com a ferramenta aí? Então. A Núbia não está? Você consegue abrir o WhatsApp da web, Núbia, para pegar ele? Para pegar? Consegue? Pega aí, você vai anotando no caderno, vai respondendo, tá bom? Eu quero passar um vídeo para vocês. Eu até falei desse vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Esse vídeo é do filme A Invenção de Hugo Cabret. Não sei se vocês já assistiram. É um filme muito bacana que fala, tem tudo a ver. A mensagem central desse filme é propósito. E eu quero passar esse vídeo para vocês, mas antes deixa eu... Aqui, peraí, deixa eu pausar aí. Vamos aumentar o volume. Vamos lá. Quero compartilhar. Quem falou aqui alguma coisa? Roberta, a invenção de quê? Hugo Cabret. A invenção de Hugo Cabret. É uma cena desse filme. Deixa eu ampliar a tela. Tá todo mundo vendo? Vocês estão conseguindo ver? Peraí, deixa eu parar de compartilhar, porque ela tá muito pequenininha. Deixa eu só ampliar essa tela. Parará. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela agora. Estão vendo aqui a tela? Conseguindo ver? Perfeito. O Messias me deu um livro outro dia. Ele vive fazendo isso, mandando livros para um bom lar. É assim que ele chama. Ele tem um propósito. Como assim? Tudo tem um propósito. Até as máquinas. Os relógios dizem as horas e os trens se levam a algum lugar. Elas fazem o que deveriam. Como o Messias Labisco. Talvez por isso as máquinas quebradas me deixam tão triste. Elas não fazem o que deveriam. Talvez seja igual com as pessoas. Se você perde o seu propósito, é como estar quebrado. Como dizia o George. Quem sabe consertamos ele? Esse é o seu propósito? Consertar coisas? Eu não sei. Era o que o meu pai fazia. Qual será o meu propósito? Eu não sei. Talvez se eu tivesse conhecido meus pais, eu saberia. Vem comigo. Logo depois que meu pai morreu, eu sempre vim aqui. Eu imaginava que o mundo todo era uma grande máquina. As máquinas não vêm com peça a mais. Elas têm a quantidade exata de que precisam.
Então eu pensei que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não podia ser uma peça extra. Eu tinha que estar aqui por uma razão. Isso significa que também está aqui por uma razão. É isso aí. Eu gosto muito dessa parte desse filme. Ele mexe muito comigo, né? Não existem peças sobressalentes. Nenhum de nós somos peças sobressalentes. Todos nós estamos aqui por alguma razão. Qual é essa razão? Vamos descobrir, vamos mergulhar nessa razão agora. Eu quero que vocês peguem aí a ferramenta de vocês. Vou dar um tempo aí para vocês, até um tempo importante. É um tempo importante, é um tempo de você se conectar mesmo com a tua missão, com a tua visão. Saia da caixa, rompa com as limitações. Faz que nem a Gi está fazendo. Eu quero que vocês, assim, dá uma relaxada aí, fechem mesmo os olhos, dá uma relaxadinha, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. De novo, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Se conecte com você. Esse é o seu tempo, este é o seu momento. Você reservou esse tempo, você reservou esse espaço, essa hora para estar aqui fazendo isso. Então, se conecte com a sua missão, tá? Vocês têm aí... Vou dar um tempo aí... Bom, são 9h38, a gente tem até 10 horas, tá? E a gente está dentro do nosso horário. Então, fluam. Aí, qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui para mim no chat e eu vou respondendo para vocês. Oi, Núcia, pode Só fazer falar. uma pergunta rapidinho. Em relação vai ser a visão, né, que a gente vai fazer primeiro? Visão, isso. Visão, missão, ambição e valor. Acho que essa sequência. Deixa eu até abrir aqui para ver que agora você me pegou. Acho que é a visão que é a primeira mesmo. Mas aí eu posso já moldar a minha, melhorar, que eu já tenho? Ou eu começo do zero? Pode moldar aquela que você já tem. Pode e Tá. deve, Núcia. É melhor até que você faça isso. Tá? No caso, quem já tem alguma missão, alguma coisa, algum rascunho, pode usar esse rascunho e aperfeiçoar. Tá? Quem não tiver, comece do zero. Fiquem à vontade aí. Tá bom? Vamos lá, vamos mergulhar nessa missão de visão aí. Qualquer dúvida, perguntem, não fiquem sem fazer. Beleza?
Me falem aí, como que tá para vocês? Alguma dúvida? Tem alguma sessão aqui, alguma pergunta que vocês estão com dificuldade? Me falem aí, a hora é essa para a gente esclarecer. Roberta. Oi, Núbia. A 11, dá uma explicada na 11 para mim, por favor. Ah, peraí. Deixa eu só voltar um pouquinho, que a Dani falou que está na visão. Tem alguma pergunta específica, Dani? Qual pergunta que você está na visão? Eu vou abrir aqui a ferramenta. Eu tô na 5. Na 5. Vamos lá, então. Vamos por... Vamos lá. 5, 5, 5. O que você quer criar no mundo através de você, mas que está além de você? Vamos lá. Então, vem aqui uma sequência de perguntas. As coisas que causam indignação. Deixa eu pensar num outro jeito de fazer essa mesma pergunta. Dentro dessas coisas que te entristecem, dentro dessas coisas que te deixam, que você quer mais presente no mundo, quando a gente fala que está além de você, é porque é algo que você vai contribuir, mas que não necessariamente depende só de você. Então, o que você quer criar no mundo através de você, mas que está além de você, ou seja, que você quer criar, você quer começar a criar algo no mundo. Porém, esse algo, ele transcende, ele está além de quem você é. Ficou mais claro? Como está? Deu uma clareada? Eu dei uma clareada, sim. Vou tentar criar aqui. Tá bom. Vamos lá. Núbia, você falou sobre a 11. Vamos ver qual é a pergunta 11. Quais são os dons, recursos, capacidades e ações especiais que você possui que te ajudarão a alcançar a sua visão e propósito de vida? Vamos pensar aí nas suas habilidades, no chá mesmo, tá? Quais são os comportamentos? Quais são as habilidades? Quais são as atitudes que você tem, que você já tem, que vão te ajudar a alcançar a sua visão e propósito de vida? Quais as habilidades que você identifica em você mesma? Os seus pontos fortes, aquelas coisas que você faz com mais facilidade do que as outras pessoas, que todo mundo fala, nossa, Núbia, você faz isso super bem. Quais são essas coisas que as pessoas te dizem que você faz bem? Quais são as coisas que você vê que você faz super bem? São essas habilidades que você já tem que vão te ajudar a alcançar aí a
a tua visão e a tua missão. É usar o que você tem. Isso é uma coisa, essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes a gente se bloqueia na missão e na visão porque a gente não consegue identificar o que a gente tem como algo que a gente possa usar. Mas a gente está falando de coisas que você já tem como habilidade. De repente, a busca por conhecimento, isso é uma habilidade, é um comportamento, na verdade. Você buscar, você estudar, você se desenvolver. Então, quais são esses comportamentos? Eu vou até mudar aqui, tá? Comportamentos, habilidades que vão te ajudar a alcançar essa visão. Depois vocês riscam aí, tá? Que eu vou mandar o arquivo certinho. Ajudou, Núbia? Ajudou? Perfeito. Alguém mais? Mais alguém? Mais alguém? Tá tudo bem aí, Lúcia? Então tá. Se vocês tiverem dúvidas aí, vão me falar. Tá? Tô aqui.
Roberta, Oi, Lúcia. posso perguntar aqui, essa 8 8 da onde? Peraí. da missão, tá na missão, a primeira da missão. A primeira da missão, peraí. Vamos lá. O que que você vai fazer? Qual a sua contribuição exclusiva para fazer a sua visão acontecer? Ou seja, bacana, você colocou todas aquelas questões de visão. Me fala aí, o que cabe a você fazer? Não pense, nossa, eu tenho que fazer algo impossível. Qual é a contribuição que você pode dar para fazer essa visão acontecer? Ficou mais claro? Lúcia, ficou mais claro? Eu tô pensando aqui, eu acho que sim. Uhum.
E aí, meninas, como que tá por aí? Peguei no 11 agora. Oi? Peguei no 11 agora. Falta quanto tempo? Vou dar mais aí uns 5 minutinhos para vocês. Você, no 11 que você pagou, foi a mesma pergunta que a Núbia fez. É. Ela falou, quais são, pensa no chá, quais são os comportamentos, atitudes e habilidades que você possui que vão te ajudar a cumprir a sua missão e seu propósito de vida. São coisas que você já tem, tá? São coisas que já estão dentro de você. Quais são esses recursos que você já possui? Às vezes o conhecimento em alguma área, o comportamento de persistência, enfim. Quais são essas atitudes? Núbia, como que tá aí? Conseguiu? Perfeito. Felipe também? Conseguiu, Felipe? Tá tudo certo aí? Ah, muito bem. Terminei já, Roberto. Terminou? Cadê? Acabou também, Felipe? Muito bem. Yeah. Ah, sei, Felipe. Maravilha. Perfeito. Ju, como que tá aí? Estou indo, Robertinho, porque eu não consegui imprimir, estou fazendo no computador, demora mais um pouquinho, mas já estou na 14, pedindo. Entendi. Tá jóia, amor. Larissa, a Eliane falou que já terminou. Lari, você tá aí?
Larissa. Oi, Robertinha. Eu não imprimi, não, mas esse eu já tinha feito antes de você me mandar, já tinha feito no meu curso de coaching isso aí, eu estava só esperando o pessoal terminar. Ah, bacana, perfeito. E como, Tá bom? depois eu vou pedir para você compartilhar como foi essa experiência para você, tá? Descobrir sua missão e visão. Tá bom. Tá? Beleza. Mais 5 minutinhos aí, então, meninas. Pronto. Lúcia. Tô terminando, tô na 13. Uhum. Finaliza essa pergunta, então, aí, a 13, tá? Aqui vocês estiverem finalizando, finaliza. Ah, não vou conseguir finalizar. Tem 17. Tranquilo, não, porque finaliza ela. Por isso que eu falei, finaliza a 13 mesmo, a que você está fazendo agora, porque aí a outra vocês finalizam, Tá, eu finalizei. tá? Finaliza depois. Caiu alguém aí com Dolores. Então, vamos parar aqui. Perfeito. Vamos lá. Voltando, então. A gente ficou bastante tempo aí. Me falem aí um pouco como que foi para vocês esse processo de pensar na missão e visão. Sei que mexe bastante com a cabeça da gente, à noite ainda, trabalhamos o dia inteiro. Sei que é um desafio grande. E parabenizo vocês por encararem aí esse desafio, porque realmente é muita coisa, né? Mas até onde vocês chegaram, como que foi para vocês aí? Dani, fala primeiro aí, Dani, coloca aí o seu fonão aí. Como que foi para você, até onde você conseguiu chegar? Para mim, nossa, eu acho difícil. O quê? Não entendi.
Para mim é extremamente difícil, ter um bloqueio muito grande em falar de mim mesma, meu Deus. E é você para você mesmo, né? Aham, Olha, tem isso. Então, eu acho que eu consegui responder, mas muito superficialmente. Aí eu tenho um grau de exigência muito grande. entendi. Só comigo, porque com os outros eu não tenho, não. Olha, entendi. Eu consegui chegar até na 7, vamos dizer assim, Ah, bacana. satisfatoriamente, e consegui responder a 13. Só. A 7 a 13, deixa eu ver o que são as 7 a 13 aqui. Deixa eu abrir aqui só para eu conseguir A visualizar. missão eu não consegui responder nada. Da missão ainda não entrou. Tá, tudo bem. Não. Que é a ambição. Uhum. Ah, bacana. Porque são coisas que a gente não costuma pensar de fato, né? A gente não é treinado para pensar nisso. Então, na hora de pensar, dá aquele nó. A visão você conseguiu fazer toda, a visão. Ou você parou na 6, mas eu acho que ficou muito superficial. Eu acho. Eu acho que ficou muito superficial as respostas. Entendi. Mas isso talvez é bom a gente aprofundar, né, depois. Isso, no começo acaba ficando superficial, isso é natural, porque você tinha falado que na fábrica você não tinha nem conseguido fazer isso, então já é uma grande conquista você ter conseguido escrever, hoje você começou a escrever. Entendeu? Eu também não consegui. Na fábrica você também não conseguiu, né, Núcia? Não. Inclusive hoje eu esbarrei na minha visão de mundo. Ó. Deu como você... na 7, né? Como que você se vê no final do ano? Até que, como eu me vejo, tudo bem, mas essa visão do mundo é que é complicada, assim. Não sei o que o mundo é para você. Toda não. Tá. O que o mundo para você? Sabe assim, quando você para para... Agora que eu tô parando para pensar nisso. Porque a gente fica nesse trem frenético de viver, de fazer um trem, de fazer outro, e não tá, isso não para pensar, pelo menos eu, né? Vamos pensar em metáforas, né? Às vezes, assim, para alguns, a vida, a visão de mundo, né? A visão que ele tem do mundo, o mundo é, o menino falou, né, no Hugo Cabret, o mundo é uma grande máquina. O mundo é uma grande competição. O mundo pode ser uma corrida maluca, que nem aquele desenho da corrida maluca. Agora, eu tô muito, assim, para responder como eu tô agora. Entendi. Mas é como você tá agora. Mas, assim, se for como eu tô agora, é uma coisa bem sofrida, bem difícil. Mas a grande questão, Lúcia, é identificar essa visão, porque é de vocês mesmos, né? Não é algo que eu peço para vocês, porque você não precisa compartilhar algo que vai ficar para vocês. Então, qual é a sua visão de mundo hoje? Porque daqui a algum tempo você vai fazer e essa visão de mundo vai mudar. Vai ser diferente. É legal trazer à tona, porque se a gente bloqueia, continua no subconsciente e continua te prejudicando, continua te fazendo mal e tá lá. Então, por mais que seja difícil, traga agora. O mundo é muito difícil. É muito difícil viver no mundo, sei lá, entendeu? Não sei qual é a visão hoje de mundo. E é legal colocar a data até, porque quando daqui a algum tempo você vai olhar e falar, puxa, eu pensava assim, eu via assim. Então, como você vê o mundo hoje? O mundo é muito exigente? Às vezes entendeu? Para cada um de nós, a gente tem uma visão de mundo. O mundo é um lugar difícil de viver, o mundo é um lugar maravilhoso, enfim, o que é o mundo para você? A Dani, como comentou, a questão das exigências, e realmente a exigência, quando a gente fica exigindo muito de si mesmo, a gente acaba travando, e aí enrosca. E aí, a grande chave é que a gente acaba, muitas vezes, se não tomarmos cuidado, não sei se é o caso, a gente acaba assumindo responsabilidades que nem são nossas. É uma tendência de quando a gente exige demais. De a gente, às vezes, cobrar, colocar uma pilha na gente que não é nossa, que às vezes é do outro. E falo no caso da Dani específico, como líder, isso é um desafio também. Identificar, falar, peraí, vamos compartilhar a responsabilidade para fazer o outro se sentir responsável.
Porque o resultado do outro é responsabilidade do outro. Até onde é a sua responsabilidade? Até onde é você? Por isso que tem essa pergunta, que está além de você, que você vai criar através de você, mas além de você. Vou dar um exemplo aqui aleatório. Tá? Eu não vou dizer que é isso. Eu quero criar um mundo onde pessoas tenham a oportunidade de desenvolver a sua própria carreira como corretor de seguros. Aqui estou viajando mesmo, tá, Dani? Estou colocando um exemplo aleatório só para te dar uma visão, uma explicação. Quero criar um mundo onde eu possa treinar corretores de seguros que tenham a sua liberdade financeira e liberdade de tempo para fazer o seu próprio horário e ter a sua própria renda. Isso é através de você, porque você vai treinar essas pessoas, você recruta essas pessoas, enfim, não sei como funciona, mas está além de você. Por que está além de você? Porque tem uma parte que não depende de você, porque a parte dele se desempenhar, a parte dele se desenvolver, a parte dele fazer acontecer não é com você. Você vai estar seu limite. Seu limite é dar um treinamento. Agora, você incentivar. Mas vai muito da pessoa que você está treinando, vai muito da pessoa que você está desenvolvendo. Também tem um objetivo, também tem uma missão. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, sim. Né? Faz, porque essa questão da exigência, realmente, a gente tem expectativa, né? No que vai acontecer, a gente programa e planeja algo na cabeça ali, mas como depende muito da outra pessoa também fazer, né? Eu acho que às vezes eu me frustro muito, principalmente nesse papel de líder com isso, porque o meu trabalho, a minha meta depende das outras pessoas, né? E aí você acaba às vezes travando, porque você não sabe por onde ir, né? Porque depende da outra querer também, ele querer caminhar, né? Então acho que isso dá uma travada assim às vezes. Entendi. E essa questão é muito importante, porque aí tem a ver com a meta, que é aquilo lá, o quanto depende de você. Então, por que muitas vezes gera frustração a meta? Porque a gente está colocando a meta que está dependendo, tá na mão do outro. E aí, assim, a sua parte você garante, a parte do outro não tem como você fazer. Então, o que é bacana, não sei como que é essa definição de metas, mas a partir de agora, procure definir uma meta. Você pode definir, por exemplo, uma meta sua, meta da Dani e a meta equipe, entende? Porque aí você vai ter essa visão clara, porque quando você coloca uma meta que ela tá geral, que tá todo mundo no pacote, gera uma frustração muito grande, você fala, caramba, de novo não bati. E muitas vezes não tem a ver com você, não foi você, foi o outro, foi uma falha do outro. Então, fazer as metas aí, dividir as metas, que a gente fala que são metas conectadas. Uma meta que é sua, que ela depende 100% de você, e estabelecer uma meta para a equipe. Porque aí, sim, é uma meta que está ali em conjunto. Ficou claro, Dani? Acho que sim. Porque chega essa hora, o Tico e Teco estão meio assim, entendeu? Então, As duas fizeram uma cara ótima. Uma, tipo, não entendi nada, a outra não falei nada. Eu estou falando coisa com coisa, mas vai ter uma sessão só de metas. Na próxima semana eu vou trabalhar metas. A gente vai construir metas. Roberta, deixa eu fazer uma pergunta, e talvez, porque a nossa idealização também é um fator complicador nessa questão de atingir as metas, né? Porque a gente idealiza uma coisa, pelo menos eu sofro muito com isso, idealizo algo muito perfeito, muito surreal, isso é uma coisa que está em mim, então eu tenho que aprender a ter uma idealização do final das coisas mais próximo da realidade, vamos dizer assim. Realista. Aí é o SMART, o R do SMART, que é o realista, uma meta realista. Ou realizável, dependendo da versão. Assim, vou dar um exemplo aleatório. Por exemplo, emagrecer 20 quilos em um mês. Até é uma meta inviável. Por quê? Porque é uma demanda muito grande por muito pouco tempo. Não vou colocar nem um mês, vou colocar uma semana. Porque um mês o pessoal divulga aí uns regimes, né? Mas uma semana, porque a Núbia trabalha com isso. Vou colocar uma semana, tá, Núbia? Sim, tipo, um negócio 20 quilos numa semana. Aí a Núbia vai falar, pô, não faço milagre, né? Porque dependendo do que a pessoa for fazer, se a pessoa for fazer uma bariátrica, enfim, dependendo da metodologia, 20 quilos em um mês até, não sei. Entendeu? Não vou entrar nesse ramo.
Mas às vezes a gente coloca metas tão surreais que aí elas se tornam um ideal mesmo. E aí a gente se frustra por quê? Nós nos frustramos porque nós criamos uma expectativa de alcançar aquela meta que não é realizável, não alcançamos. Então, por isso que o SMART, a gente trabalha o quê? Dividir a meta em pedaços para tornar ela alcançável, para tornar ela possível de acontecer. Porque não existe meta impossível, existe meta que ela vai levar um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, se você tem uma meta que ela é muito grande, o que você pode fazer? Dividi-la em etapas ou você aumentar o prazo dela. Tem essas duas opções. Aí, entendeu? Porque senão isso acaba gerando uma frustração mesmo. Ficou claro? Ficou. Tá. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Tá tudo bem por aí? Ju, você tá quietinha? A Larissa. Então, para mim foi bem legal fazer, Robertinho, de novo, porque a gente já tinha feito um pouco disso na nossa sessão individual, né, do coaching. E que já tem um tempo, né? Já tem uns 6 meses que a gente fez, acho que até mais, né? Isso, verdade, verdade. E eu vi que as coisas mudaram bastante. Eu tenho aqui um pouco dela, né? Eu não consegui abrir tudo, mas eu vi que eu levava muito para a parte só da sexualidade, né? De tratar, e hoje em dia eu já vejo muito mais uma parte de sentimento, de relacionamento, de forma de se relacionar. Pensar nisso já também me trouxe ter que fazer outros cursos, me capacitar de outras formas também para conseguir, né, chegar na minha missão. Sim. Legal. Botou muita coisa nova, me surgiu muita coisa nova. Bacana, top. Porque surge mesmo. Eu vejo que a missão e a visão, o mais desafiador é a primeira vez. Então, se é a primeira vez, meu Deus, a gente bate muita cabeça, sofrimento. Ela causa um sofrimento. Agora, o que eu vejo assim, que a gente destravou isso. A gente destravou essa questão de enxergar a missão e a visão. A partir das próximas vezes, vai ficando mais fácil, vai ficando menos traumático, porque a gente começa a visualizar melhor. Começa a expandir a visão, a gente começa a perceber outras coisas que antes a gente não percebia. É que nem dirigir a primeira vez, né? A gente fala, né, a gente tem alguns níveis de aprendizagem. Um deles é da competência consciente, que a gente tem que ficar o tempo todo, né? Entro no carro, tenho que ajustar o retrovisor, depois eu puxo o banco, ajusto o banco, coloco o cinto de segurança, giro a chave do carro, fiz na embreagem, tem todo aquele processo. Chega uma hora que se torna inconsciente, se torna automático. A mesma coisa é a missão. A gente vai construindo isso aos poucos. É um processo, a gente vai desenvolvendo. Tá? Oi, Núcia, quer falar? Roberta, no meu Instagram, eu posso colocar, tipo, isso, a minha missão, a minha visão, ou não preciso? Se você quiser colocar, pode colocar. Eu coloco, a minha tá lá. Entendi. Eu posso colocar a mesma aquela coisa do PowerPoint que eu fiz, né, assim. Isso, coloca uma frase. Vai ser legal isso. É de estimular. Entendeu? Não tem problema, não. Bom, vamos fazer a nossa selfie, porque tá todo mundo com a cara assim de susto, de sono, de tudo, já misturou um pouco. Hoje eu tô com sono. Daqui a pouco o pessoal eu não consigo mais essa luz aqui ainda. Eu fico contra a luz, parece. Vocês estão me vendo? Não, estamos te vendo sim. Estamos te vendo sim. Ju também caiu. Tira os óculos, Ju. Fica muito chance ainda. E ainda tá com a luz do computador, que eu já fiz. Deixa eu fechar, desligar aqui, ó. Aí, ó, como é que apaga. Não, ainda fica legal. Fica ruim, tem que ligar. Dá a luz aí. O meu não tem. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá, vai dar tudo certo, gente. Olha assim, missão! Missão! Ai, ai. Podia ter tirado o fone. Quer tirar? Tá bom, vamos lá. Pode tirar o fone, Dani. Tira o fone, que não deu certo, foi pra ninguém, viu, Dani? A gente tira outro, não tem problema não. Pode ir lá, a gente tira outro, faz o replay. Vamos lá. 1, 2, 3.
Vamos lá. Aí, prometo que eu vou colocar a outra, tá? A última que tá dando, tá sem fome, viu? Ah, sim. Ó, como foi muito intensa essa sessão, eu vou deixar para vocês finalizarem, tá? O único desafio da coach vai ser finalizar só tudo isso. Perguntem mesmo, precisa a gente, né, conversa aí no privado. Vamos desenrolar essa missão e visão. Oi, Núcia. Deixa eu perguntar uma coisa fora daqui, mas que eu lembrei quando eu estava vindo. Como é que eu fiz o TCC e o certificado? Vou mandar para você. Deixa eu até anotar isso aqui como um lembrete, que eu vou providenciar, tá? A gente vai providenciar os certificados também. Pode deixar. É só porque eu estou lembrando, senão depois eu ia ter que te chamar, não sei que dia. Ah, então tá bom. Deixa eu até marcar aqui certificado Núcia, que aí eu vejo para você e te falo isso aí, tá bom? Pode Tá deixar. bom. A Vanessa tá onde agora? Eu acho, tá? Ela estava em São Paulo, mas eu não sei se ela já foi para Aracaju. Ela ia para Aracaju. Aquele evento que ela apareceu com aquele cara, um senhor, que ele é um empresário, esqueci o nome dele. Rufino. Hã? Rufino, Geraldo Rufino. Foi lá em São Paulo. É São Paulo. A história dele é fantástica, né? É sensacional. É aqui. Ela estava aqui. Então, eu não sei. Eu falei com ela hoje, mas não perguntei onde ela estava, não. Ela estava para ir para Aracaju mesmo, mas não sei mesmo, sinceramente. Ela está em um desses lugares. Teve um evento da Mão Geral lá no Rio, que ele estava lá também palestrando. Nossa, que top. Legal. Ele é incrível, né? Eu gosto muito do Geraldo Rufino. Sensacional. Desculpa aí, gente. Foi mal. Imagina, vamos dormir. Beijo. Beijo para todo mundo. Adorei. Tchau. Boa semana. Boa semana. Até semana que vem. Boa semana, bom feriado. Bom feriado. Aproveita lá em Paraty, viu? Fotos para nós. Mas Paraty nessa semana não, é na outra. Achei que era nessa. Só na outra, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Beijo.